Vamos lá? Vamos iniciar uma questão da prova da SPSEX 2015, uma questão de cálculo estequiométrico envolvendo gases fora da CNTP nas condições ambiente. Vamos ao enunciado. A nitroglicerina é um líquido oleoso de cor amarelo pálida, muito sensível ao choque ou calor. É empregada em diversos tipos de explosivos. Sua reação de decomposição inicia-se facilmente e gera rapidamente grandes quantidades de gases, expressiva força de expansão e intensa liberação de calor, conforme a equação da reação a seguir. Então você tem aí a reação de decomposição da nitroglicerina, produzindo gás nitrogênio, gás carbônico, vapor de água e oxigênio gasoso. Admitindo-se os produtos gasosos da reação como gases ideais, cujos volumes molares são iguais a 24,5 litros, e tomando por base a equação da reação de decomposição da nitroglicerina. O volume total aproximado em litros de gases produzidos na reação de decomposição completa de 454 gramas de nitroglicerina será de, ele dá a massa molar da nitroglicerina, 227 gramas por mol, e dá o volume molar dos gases nas condições ambiente, que é a temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm, o volume molar está sendo 24,5 litros por mol. Então, eu coloquei aqui a reação que já está balanceada, é a reação de decomposição da nitroglicerina. A nitroglicerina é um explosivo muito violento, muito poderoso. Por quê? Porque a reação é altamente exotérmica, ele disse aí. E veja que quando 4 mols de nitroglicerina sofrem essa reação de decomposição, nós temos a produção de 29 mols de gases. Então há uma grande expansão. Veja que a nitroglicerina é líquida nas condições ambientes, e aí, quando ocorre a explosão, para cada 4 mols de nitroglicerina, 29 mols de gases são produzidos. 6 mols de gás nitrogênio, 12 mols de gás carbônico, 10 mols de vapor de água e 1 mol de gás oxigênio, que dá um total de 29 mols de gás. Então há uma expansão muito grande, daí essa explosão acompanhada de uma grande expansão de gases quando há uma explosão da nitroglicerina. Toda questão de cálculo estequiométrico que eu resolvo, eu sempre destaco a primeira linha abaixo da equação e anoto as informações que ele dá na segunda linha. O que ele dá e o que ele pede. O que é que ele dá? Ele pergunta a partir de 454 gramas. 454 gramas de nitroglicerina, quantos litros de gases serão produzidos? Pessoal, o que é que eu vou fazer? Veja bem, eu poderia encontrar quantos mols de nitrogênio, quantos mols de oxigênio, quantos mols de vapor de água e quantos mols de oxigênio. Depois somar todos eles, e aí para cada mol, ele deu na questão, há um volume de 24,5 litros. Esse número de mol total vai valer quantos litros? É a resposta. Mas não precisa você fazer 4 cálculos, encontrar o número de mol de nitrogênio, o número de mol de CO2, o número de mol de vapor de água, o número de mol de oxigênio e somar tudo. Porque são gases ideais, não importa se é nitrogênio, se é CO2, se é vapor de água ou é oxigênio. Qualquer mol de gás vai ocupar nessa questão, na temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm, 24,5 litros. Então o que é que eu vou fazer então? Ó? Se aqui é grama, aqui também eu vou preencher com grama. São 4 mols, portanto 4 vezes, ele disse aí na questão que a massa molar da nitroglicerina é 227 gramas. Grama embaixo de grama, como são 4 mols, eu botei 4 vezes 227. Aqui são 6 mols, aqui são 12 mols, 10 mols e 1 mol. Isso dá um total de quanto? 18, 28, 29 mols. Ou seja, na verdade, eu vou juntar tudo. Isso aqui para mim são
29 mols de gases. Se 4 vezes 227 gramas, que são 4 mols de nitroglicerina, produzem 20 mols de gases, 454 gramas vão produzir quantos mols de gases? Vou multiplicar em cruz para que eu encontre o valor de X. Então, eu não vou fazer 4 cálculos, encontrar os números de mols de nitrogênio, de CO2, de vapor de água e de oxigênio e depois somar. Não, não interessa qual é o gás. Qualquer gás nas condições ambientes, nessa questão, está ocupando um volume de 24,5 litros. Então, vou encontrar quantos mols de gases no total, uma mistura de gases, serão produzidos. Esse X vai ser 454 gramas vezes 29 mols dividido por 4 vezes 227 gramas. Nós vamos cancelar grama com grama, a resposta vai estar em mol. Dá para simplificar 454 e 227 é exatamente o dobro, ok? Então vai ficar, dava para simplificar aqui também 2 por 4, 2 aqui embaixo, fica 29 dividido por 2. 29 dividido por 2 dá 14,5 mols de gases. Encontrei o número de mols de gases que vão ser produzidos a partir de 454 gramas de nitroglicerina. Foi isso que ele pediu? Quantos mols de gases serão produzidos? Não. Ele pediu volume, ora, mas eu encontrei o número de mols. Ele deu na questão que cada mol de gás, nas condições ambientes, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, ocupa 24,5 litros. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3. 1 mol de gás está ocupando um volume de 24,5 litros. E 14,5 mols de gases vão ocupar que volume? Y litros. Esse Y vai ser 14,5 vezes 24,5. 14,5 vezes 24,5 vai dar 355,25 litros de gases. Qual é o item que tem aproximadamente aí 355,25 litros de gases? É o item A. Lá no item A está dizendo aí 355,3 litros de gases, ok? Então, questão muito interessante, questão de cálculo estequiométrico envolvendo gases fora da CNTP. Se tivesse na CNTP, 1 mol ocuparia 22,4 litros, quando a pressão está em atm. E se não tivesse na CNTP, uma observaçãozinha que eu digo aqui para nós, se não estivesse na CNTP e se ele não tivesse dado o volume molar, que como ele deu o volume molar, que é o volume ocupado por 1 mol de gás, eu fiz uma regrinha de 3. Se ele não tivesse dado o volume molar, eu usaria a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Como? A pressão ele deu, seria 1 atm. O volume é o que eu quero descobrir. O número de mol de gás a gente já encontrou, 14,5. O R, que é a constante dos gases, ele daria na questão. Quando a pressão está em atm, o R é 0,082. atm, litro, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. E a temperatura, 25 graus Celsius mais 273, porque a temperatura tem que estar em Kelvin. Aí pronto, eu encontraria o volume. Então, mesmo que ele não tivesse dado o volume molar, ou então fosse em qualquer outra temperatura, em qualquer outra pressão, se ele me pedisse o volume, eu usaria a equação de Clapeyron. A única incógnita para a gente encontrar ali é exatamente o volume. Então, resolvida a questão de cálculo estequiométrico envolvendo gases fora da CNTP, no caso aí nas condições ambiente, e no caso ele deu o volume molar. Se não tivesse dado, a equação de Clapeyron resolveria a questão para nós. Voltamos já com a próxima questão.